Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem por aí, Lu? Tudo bem. E por aí? Tudo bem. Acho que tudo bem também. Então tá bom. Vou aguardar mais um minutinho. A gente já inicia. Vocês conseguiram acessar o material essa semana? Sim, eu vi lá. Até comecei a ouvir as aulas de áudio. Não terminei ainda, mas já comecei. Tá. Porque o que eu tô pensando? A gente, de maneira geral, se pouquíssimas pessoas viram o conteúdo, então eu vou ter que apresentá-los para vocês, né? E aí, no decorrer da apresentação, vocês vão perguntando, enfim, pode ser dessa forma. Sim, para mim pode. Tranquilo, então. Lu, mais ou menos quantas pessoas estão entrando diariamente? Quando a aula é em conjunto com outras turmas, é bastante. E quantas turmas tem hoje? Hoje é duas, mais né? ou menos umas 20. Tá. Então tá. Tem 6 pessoas. Bom, Camila, oi, Camila Moraes, Camila Ferreira, Maria Levina, Ana Gabriela, acho que Ana Gabriela eu não conheço. Boa noite, professora, boa noite a todos. Boa noite, querida. Boa noite, Camila. Então, vamos iniciar já, né? Vamos lá, porque senão o nosso tempo é um pouquinho mais corrido, né? E aí vocês podem, quando sentirem a necessidade, vão perguntando, tá? Deixa eu aumentar aqui. Andressa, essa fotinha é engraçada, viu? Bom, então vamos lá. Se alguém quiser ir comigo, vamos lá, tá? Então, o que é o combinado? Inicialmente, então, acho que vocês viram, não sei se a maior parte teve acesso ao material que foi disponível para vocês, né, na videoaula. Então, eu dei uma retomada na aula anterior, apresentei novamente a perspectiva teórica da outra aula, dentro de uma perspectiva histórico-cultural, que ele fala da linguagem, né, porque a histórico-cultural, ela se apropria mais no campo da linguagem, enfim, né. Então, eu trouxe um pouquinho, né, no vídeo sobre isso. E aí, o que fica pra gente, Andréia? Oi! O destaque, então, para o que a gente viu na aula passada, né? Para a gente começar a entrar, então, nessa aula de hoje. Que a interação e a mediação são 2 fatores e 2 conceitos importantes para a teoria histórico-cultural, né? E que através, então, destes, né, a gente sabe que para a teoria é importante um instrumento que, de uma maneira geral, o homem se apropria através do instrumento, né, que é uma ferramenta, enfim, qualquer coisa. E isso tem uma mediação com o social que, de maneira geral, ele fala, né,
através dos instrumentos de trabalho, ocasionam, então, novas estruturas sociais, né? Então, numa perspectiva macro, novos instrumentos do pensamento, né? Ou a gente pode pensar em novos signos, figuras de linguagem, enfim, que suscitam, então, o aparecimento de novas estruturas cognitivas. Tá? Então, ele fala que é nessa interação aí do humano que a gente vai se apropriando e se constituindo dentro dessa coletividade, né? Bom, e aí o que a gente vai ver, então? Né? Os conceitos principais sobre memória, né? A classificação fenomenológica, então, da memória, as quais incluem, né? A memória sensorial, a memória de trabalho e as memórias de curta duração e de longa duração. Tem livros que vocês vão ver, memória curto, médio e longo prazo, enfim, tem uma modificação nessas classificações também, mas depende muito da perspectiva que vocês estão olhando, né? E aí a gente também vai passar um pouquinho, que o texto traz para a gente, uma explicação sobre os processos de consolidação e evocação de memórias. Tá? Daí ele evidencia os mecanismos biológicos envolvidos nesse processo. Importante deixar claro que a separação das funções, que é uma coisa que ele traz o tempo todo, essa separação que a gente faz das memórias ou de outras funções, ou de outros processos ou funções, enfim, é só de maneira didática, né? Porque dentro do sistema nervoso, juntamente com o restante do corpo, isso funciona de maneira concomitante. Então ele fala, bom, a gente faz essa separação para que fique mais fácil, né, para quem está aprendendo ou para quem está lendo. No entanto, essa separação é artificial, pois as funções psicológicas, ele reforça, né, elas não atuam separadamente. No processo de memorização, por exemplo, há outras funções envolvidas, né? Ele traz a motivação, a atenção, percepção e aprendizado. E a gente já inicia, né, com uma citação aqui, que a memória recolhe os intocáveis fenômenos de nossa existência em todo unitário. Não fosse uma força unificadora da memória, nossa consciência se estilhaçaria em tantos fragmentos quanto os segundos já vividos. E aí ele dá uma pegada interessante, embora seja uma perspectiva um pouco mais cognitiva, mais voltada para a neurociência ou evolucionista, enfim, em que ele fala do recurso, ou quando a gente utiliza do processo da memória para a gente poder falar de si. Né? O que eu vou pedir para vocês desligarem o áudio, tá? Por gentileza. Então, chamamos de memória a capacidade que os seres vivos... Oi, gente. Deu aí? Pronto? Tá. Então, chamamos de memória a capacidade que os seres vivos têm de adquirir, armazenar e evocar informações. Apesar desta definição aparentemente simplista, veremos que no decorrer do texto, ao falar de memória, definitivamente não estamos falando de algo simples. Então, ele coloca a memória como um dos importantes processos, pois ela, além de ser responsável pela nossa identidade pessoal e... Alguém avisa o pessoal aí, por gentileza. Oi, gente que está entrando. Então, ele faz toda essa explanação, essa introdução, aí vocês têm os vídeos, vocês podem recorrer a eles em outro momento, e até propriamente o texto, que de preferência é isso que vocês têm que fazer, né? E no qual ele utiliza vários recursos ou vários caminhos que a gente, ou situações que a gente utiliza a memória, né? E daí ele coloca quais memórias você utiliza para contar a sua história. Então, quando você vai falar de si, quando a gente trabalha nessa perspectiva na teoria narrativa, que memórias a gente utiliza, né, para dizer quem sou eu, né? Como que eu nesse conhecimento de self aí, que memórias eu estou utilizando para me apresentar para o outro, né? Como que eu acho que os outros me veem. Então, isso é muito legal, porque a gente faz uma seleção específica, né? E a gente ainda não sabe o porquê de tudo isso. E dentro disso, uma variável ou outras memórias, por exemplo, que a gente poderia ter acessado, a gente não acessou. É um caminho, né? Que a gente se identifica mais e acaba utilizando para dizer da gente.
Apesar dos inúmeros avanços feitos pela neurociência nos últimos anos, ainda é um mistério entender como potenciais elétricos e fenômenos bioquímicos estão ligados às representações mentais que fazemos. Mesmo que alguns neurocientistas se atrevam a dar saltos conceituais, encerrando premissas que a ciência ainda é capaz de fundamentar. Ele quer dizer o que aqui? Das limitações que ainda temos no campo da ciência, né? Então, a gente ainda não tem recursos para a gente responder algumas questões quando a gente está falando em processos psicológicos básicos ou funções superiores, né? E aí ele vai começar, então, a apresentar a circuitaria envolvida, né, dentro do processo da própria memória. Então, que tipo de sistema de neurotransmissão a gente acaba utilizando, tá? Deixa eu passar para cá. Então, ele fala no texto, para nós, ou elas falam, que a repetição, né, é uma estratégia necessária para a memória. Se a gente for pegar outras concepções teóricas, como a gente pega, por exemplo, na histórico-cultural, às vezes o significado ele tem uma conotação maior do que a própria repetição. Né? Então, quando a gente está no ensino, na aprendizagem, por exemplo, o repetir acaba não sendo, nos estudos atuais, a estratégia necessária para a memória, né? Então, tudo que a gente faz tem que também atribuir sentido e significado. Aí a gente pega isso da concepção do quê? De outras teorias para a gente dar conta de tudo isso, né? Porque a gente vê que tem sujeitos que não aprendem pela via da repetição, né? Que eles acabam, de maneira geral... Menos mal que pela imagem ali, pelo que pudemos desvendar do gesto, né? Foi muscular e não uma lesão articular, certamente eu tiraria por mais tempo. Bola levantada do Orejuela para o Diego Souza, ele não consegue domínio, caiu do outro lado, com o PP na grande área. Jean-Pierre ajeita para quem vem de trás. Matheus dominou, ajeitou o corpo, chuta contra o Léo Pereira, arremessa pro Grêmio. Que isso, quem tá ligado aí? Deu a letra, daqui a pouco quero ouvir o Paulo César Vasconcelos. Se vocês conseguirem mandar pelo, acho que pelo WhatsApp, enfim, também para informar, seria interessante. O Grêmio passa a jogar com mais espaço. Jean-Pierre. Cortez, contra ele. Oi, Ari. Vai caindo em invencibilidade de 5 anos do Flamengo contra o Grêmio no Maracanã. Baixa a lá para frente o Rodrigo Caio. O Caçuga é quem domina. Bom, importantes no período, vou tentar competir. Se não der, bom, acho que agora já deu. Não deu, não. Levando a melhor em cima do... Aliás... Bom, gente, então, de maneira geral, ele acaba falando da repetição de estímulo, o quanto que isso é importante para essa circuitaria que está envolvida, e que por a via dessa repetição, acaba-se, então, ativando um circuito específico. E através disso que a gente vai conseguir, então, fazer a evocação das memórias, tá? Porque a gente faz um caminho dentro dessa repetição, vamos dizer assim, né? Então, a gente começa a fazer atividades repetidas, né? Por exemplo, como dirigir. Então, já tem uma circuitaria ali que é ativada toda vez que eu pego uma chave do carro, que eu ligo o meu carro, né? Que eu preciso sair de casa e o que eu preciso verificar para sair de casa, qual que é o caminho que eu faço, não se tornando um toque, óbvio, né? Mas vamos lá. E aí ele dá para a gente 3 pressupostos que a gente vai trabalhar aqui e a gente vai entrar na memória sensorial e aí depois a gente vai acabar vendo só na próxima aula, né, os 2 outros tipos de memória que ele apresenta. Né? A aquisição e consolidação e evocação, tá? Que são os subprocessos aí da memória. Então, a aquisição, ela diz respeito ao momento em que a informação chega até nosso sistema nervoso, que se dá pelas estruturas sensoriais. Então, quando eu estou falando de uma memória sensorial, eu estou utilizando o quê? Os sentidos, para que eu utilizo desses sentidos para mim o quê? Fazer a aquisição dessa memória. Né? Então, vocês vão lembrar de uma memória, às vezes, gustativa ou olfativa, de uma receita que vocês gostam muito. Você fala assim, isso aqui minha avó que fazia. Quando eu como isso daqui, eu lembro... Aí ele ativa outras memórias. Eu lembro que a gente fazia isso, isso e isso. Então, cheiros, às vezes, um cheiro da mãe, um cheiro de uma pessoa muito querida, ou às vezes um cheiro que causa repugnância, por exemplo, a gente vê muito isso
em situações de abuso, de estupro. Quando o sujeito ele tem o cheiro, ele já dá uma repugnância. Fala, aquele cheiro me causa repulsa. Só de eu pensar, já me embrulha o estômago, que é a repugnância. Me lembrar disso me dá um mal-estar, né? Que são memórias que depois a gente vai ver ali na frente que acabam, que entram dentro do campo do esquecimento, vamos dizer assim, ou de outras formas, né? Que a gente vai ver ali na frente. O estímulo atinge, então, os órgãos receptores, o qual, através dos nervos sensitivos, chega-se ao sistema nervoso. Então, esse é um caminho dentro do sistema nervoso que acontece, né? Ele traz muito isso também. A consolidação, que diz respeito ao momento, então, de armazenar essa memória, né? Ele se dá de duas maneiras, através de alteração bioquímica ou através de fenômenos eletrofisiológicos. Deixa eu ver aqui. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. E aí ele coloca, ao tentarmos memorizar uma nova situação, né, ou determinados conjuntos de neurônios continuam disparando, e ele fala do quê? Do tempo da memória, tá? Então, essa memória, ela tem um tempo curtíssimo, que ele chama de que é bem efêmero, que ele dá depois a quantidade de milésimos de segundos, por exemplo, que essa informação ela fica passando por ali e depois isso some, dissipa, né? E aí ele coloca o quê? Os fenômenos bioquímicos, também chamados de traços de memórias, incluem dois tipos de alteração, né? E aí ele traz as estruturas morfológicas, que ocorre uma alteração, mas isso só nas memórias que a gente vai ver na próxima aula, juntamente com os funcionais, porque a morfológica é quando eu altero o outro circuito, tá? Então, num processo de reabilitação, quando a gente trabalha habilitação e reabilitação, principalmente aonde? Alguém que sofreu uma lesão, uma pessoa que perdeu algum tipo de função. Então, eu já tinha um caminho, né, já feito nessa circuitaria. Quando eu trabalho com a reabilitação, às vezes eu preciso ativar outra circuitaria, tá? Então, as alterações estruturais compreendem a formação de novas espinhas dendríticas, né? Aos quais permite um determinado neurônio receba aí mais aferências de outros neurônios, porque é a comunicação entre, que a gente chama de sinapse, ou a transmissão sináptica, né? Ou, enfim, né, que a gente chama, que é a comunicação que a gente precisa aí da bainha de mielina, que favorece essa comunicação entre esse sistema de transmissão, ou de neurotransmissão. Ou então a formação de novos prolongamentos. Então, isso é uma alteração, que a gente vai modificando também o corpo desse neurônio, tá? Aos quais permite que um dado neurônio transmita mais sinais para outros neurônios com os quais ele se conecta. Então, pode ocorrer ainda uma alteração morfológica que criam novos circuitos que antes não existiam. E, finalmente, as funcionais, né? Que são formados novos canais iônicos ou novas proteínas que, de maneira geral, sinalizadoras que otimizam a transmissão. Então, a gente precisa de um conjunto aí de coisas para que essa informação passe, que favoreça essa transmissão de informação pela via sináptica. Bom, então fica claro o quê? Que a gente está falando de tudo isso, que essa possibilidade de ter essas alterações, criar novas circuitarias, a gente está falando do que a gente chama de neuroplasticidade, que eu acho que vocês já viram em outras disciplinas. Então fica claro que quando dizemos que o cérebro armazena informações, não podemos imaginar que a informação fique guardada dentro de gavetas. Ou seja, armazenar uma informação não significa colocá-la dentro de certos neurônios. Como se estes fossem armários, né? Uma espécie de armários. Mas ele coloca o quê? Que o armazenamento é possível graças à neuroplasticidade, que pode ser definida, então, como a capacidade que o cérebro tem de se transformar diante das pressões, dos estímulos do ambiente. E aí ele coloca que após o processo de retenção, estaremos aptos, então, a iniciar o processo de evocação de memórias, tá? Num retorno espontâneo ou voluntário de determinadas informações que a gente deseja. A evocação ou recuperação envolve organização dos traços de memória em uma sequência e coerência de tempo. Aí ele coloca a região em que isso acontece, que é no córtex pré-frontal, né? E aí ele coloca o quê? Que existem dois tipos de recuperação, o reconhecimento e a recordação, então.
tá? E no reconhecimento, estamos diante de um estímulo previamente conhecido e armazenamento que implica um certo sentimento de familiaridade. Então aqui, quando você reconhece, você já esteve próximo desse estímulo. Você conhece, consegue fazer esse reconhecimento. Já na recordação, que eu lembrei hoje de manhã do que a gente chama de testemunho ocular, às vezes a gente não tem essa familiaridade com o estímulo, né? Mas a gente vai ter que acessar, então, como se fossem informações armazenadas para a gente tentar fazer essa recordação. Então, eu lembrei de um caso que a gente estuda nessa área, sobre estudos sobre testemunho ocular, quando você tem que fazer o reconhecimento de alguém que entrou na sua casa, de um criminoso ou de um estuprador, por exemplo. Né? E às vezes a pessoa ela não teve o tempo de se defrontar com o outro, que é o tal do estímulo, né? E que esse estímulo é bem aversivo. Então, de maneira geral, a gente não sei se nós entraríamos num processo de recordação. A gente fala reconhecimento facial, mas não, às vezes, nesses casos, não são. E o que algumas pesquisas apresentam? Que tem uma chance muito grande de a gente não fazer o reconhecimento, de fato, com a pessoa que cometeu o crime. A gente vai tentar fazer o quê? Como a gente não viu, a gente tenta associar com o quê? Com as informações armazenadas. E aí a gente pode associar com outros estímulos que foram tão aversivos ou sujeitos que foram aversivos tanto quanto esse, tá? Professora, Oi. Sou eu, Karina. Oi, Karina. Então, assim, diante de um trauma, por exemplo, a senhora falou assim que essas sinapses, né, elas podem ser cortadas. Uhum. Tipo assim. E aí, como que acontece esse processo de neuroplasticidade, por exemplo, no nosso papel de psicólogo, por exemplo, numa terapia, você Não fazendo entendi. ali... Você fala por como exemplo, que a gente promove neuroplasticidade? Isso acontece, por exemplo, no nosso trabalho de psicólogo com um paciente, Tá. isso acontece automaticamente no cérebro dele? Então, como é que... Foi o que eu expliquei no slide, né? A neuroplasticidade é quando a gente trabalha com o quê? Com habilitação e reabilitação, né? Então, a gente promove... Porque quando a gente está trabalhando dentro da terapia, a gente está falando de um processo de evocação de memórias, tá? Quando a gente está trabalhando dentro da neuropsicologia, que a gente vai promover habilitação e reabilitação. Então, aí sim a gente pode promover uma outra circuitaria, tá? Ok. E aí depois, se der tempo, que tá corrido esse tempo, mas se der tempo a gente vai entrar na parte de esquecimento, né? Então, de maneira geral, ele retoma a parte de armazenamento e evocação, que os dois estão intimamente ligados, não, enfim, não é uma coisa separada, esse recordar aí, ou o evocar, e a partir do momento em que a gente está recebendo essa primeira informação, que é o que a gente está estudando hoje sobre a memória sensorial, a informação chega e aí a gente faz isso de maneira concomitante. A informação entra, eu tento sempre associar com as minhas memórias já a longo prazo, e aí eu vejo se é familiar ou não. Se for familiar, fica mais fácil dela ficar armazenada, se não, é muito mais fácil também dela ser extinguida, tá? Então, memória sensorial é aquela que nos permite reter as informações que chegam até nós através dos sentidos, né? E aí, enfim, todos eles. Então, ela é caracterizada por ser de curtíssimo prazo, tá? E ela ainda, em relação à memória de trabalho, ela tem uma capacidade muito maior. Por quê? Porque a gente recebe uma carga maior de informação do que a gente pode reter. Então, por isso que ela tem essa capacidade maior. Mas o tempo em que ela fica também é muito curto, mas a gente recebe um número grande de informação, tá? Aí ele coloca, registramos mais estímulos do que podemos recuperar e nem tudo que fica gravado na memória sensorial se torna consciente para nós, apresentando, portanto, um caráter pré-consciente. Aí vem outras questões que a gente fala da significação, da importância do conteúdo, da importância do afeto que está envolvido naquela memória, que não é só conteúdo, né? Então, aqui é o tempo, né? Vou passar, que vocês podem ter acesso, e ele dá 5 características. Então, a matéria-prima seriam, então, as informações através dos sentidos, para a memória sensorial,
Então, ela chega através dos sentidos pra gente. Ela é ultra rápida, ou seja, apresenta curtíssima duração, né? Da ordem de poucos segundos, apesar dessa variação aí, né? Entre os tipos de estímulos. Ela tem uma maior capacidade que a memória de trabalho, que depois a gente vai entrar nas memórias de trabalho, e ela apresenta esse caráter pré-consciente, ou seja, ocorre antes que tomemos consciência da informação que os sentidos nos trazem. Se a gente passar um dia, a gente tiver que recordar, aí eu tô entrando no plano da consciência. Por que eu fiz hoje? Eu fiz tanta coisa que parece que eu estava no automático, mas eu vou conseguindo evocar tudo isso e aí eu trago para o plano da consciência, como se ela tivesse adormecida, tá? Tal qual a memória de trabalho, trata-se tão somente de um fenômeno elétrico, ela não causa nenhuma alteração morfológica ou funcional nas sinapses, então ela só chega. Essas alterações a gente vai ver lá na memória a longo prazo, tá? E aí, eu achei legal a gente já casar com esse conteúdo, o porquê que é importante a gente esquecer também, né, para o aspecto cognitivo, que é esse viés que a gente está trabalhando. Talvez o aspecto mais notável da memória é o esquecimento. De fato, esquecemos a imensa maioria das informações que adquirimos. Todos reconhecem que infância ou a infância é o período mais importante de nossa vida. Porém, se nos convidarem a relatá-la, nenhum de nós levaria mais do que poucas horas. E, gente, isso é fato. Toda vez que eu trabalho linha de tempo em consultório, as pessoas têm uma dificuldade imensa para recordar. E isso, às vezes, gera incômodo. Eu vejo que pacientes que têm dificuldade de trazer, isso não de início, tá? Mas no tempo em que eu preciso entender do histórico dele de vida, pacientes que têm esquiva em relação a determinados tipos de técnicas, eu vejo que é uma dificuldade que ele tem de olhar de alguma maneira para o que aconteceu, né? Para os eventos da vida, né? Então, quando a gente joga determinadas técnicas, às vezes isso vai estar evocando, né? E a gente tem que fazer isso de maneira muito cautelosa, porque nem sempre o que a gente evoca é o que o sujeito quer trabalhar. E isso é um time que a gente vai aprendendo no consultório de também respeitar esse tempo do sujeito, né? Há várias razões e mecanismos para isso. Aí ele traz aqui, nesse texto, que também é outro texto que eu disponibilizei para vocês, um artigo, que esse autor ele trabalha um livro que fala Funes o Furioso, o Memorioso. E aí ele fala do absurdo que é ter que lembrar, e ele não se recorda de tudo, né? E ele coloca aqui, o personagem Funes pode lembrar até o último detalhe de um dia inteiro de sua vida, mas para fazê-lo requer outro dia inteiro de sua vida, o que é impossível, né? De fato, é necessário esquecer, ou pelo menos manter longe da evocação, muitas memórias. Há muitas que nos perturbam, aquelas dos medos, das humilhações, dos maus tratos. Como ele não tem, esse autor, uma pegada mais clínica, ele traz essas nomenclaturas. Há outras que nos prejudicam, como fobias ou as que perseguem em relação a estresse pós-traumáticos. Mas isso acontece, gente, de maneira muito recorrente, tá? Então, determinados tipos de situação que podem ou ser nomeados como um TEPT, por exemplo, o sujeito demora muito tempo para ele poder querer falar sobre aquilo. E às vezes existe uma lacuna mesmo. Então, hoje mesmo na aula de manhã, eu falei que às vezes tem pacientes que falam assim, mas será que... Às vezes eu fico pensando, mas será que isso aconteceu? Então, isso acontece muito com pacientes que sofreram abuso ou estupro, aonde ele encaixa uma fantasia de que aquilo pode ter sido um sonho, aonde ele coloca em questionamento a própria sensação que ele teve. Então, aquela memória, ele não sabe se é real, porque ele tem que lidar que aquilo foi um fato que aconteceu, às vezes é algo muito doído. Então, às vezes, no histórico, a gente coloca dentro ali uma outra narrativa para a gente dar conta. E conforme a gente vai lidando com isso, as memórias vão sendo evocadas e aí a gente vai dando conta de lidar com esse processo do que vem junto com ela. Porque não é... A gente falou inicialmente de um processo, mas não é só o processo de memória. São também os afetos e desafetos ou as emoções que vêm junto com o conteúdo, tá?
e que isso fica. O conteúdo a gente esquece, que é muito que vocês vão ver lá em psicanálise. Então, o conteúdo, ele acaba recalcando. O que que fica? Fica... Ai, lá vai esse tempo. Fica o afeto que às vezes ele fica desconectado. Então, às vezes, por exemplo, pessoas que sofreram abuso e recalcaram, sente um cheiro. Poxa, mas toda vez que eu sinto esse cheiro me causa uma repugnância e eu não sei de onde vem isso. Aí depois de tempo de trabalho, ele fala, lá não sei quando eu acho que eu sofri uma situação X, né, de abuso, e eu acho que esse cheiro talvez possa levar a isso, né? Ou outras situações, por exemplo. Então, a gente acaba vendo como que essas lacunas vão sendo preenchidas, tá? Mas é tudo porque o sujeito, ele tem como o sujeito dá conta, e a gente não pode atropelar esse processo, né? A gente não tem que ser um curioso, né? A gente tem que ter um certo nível de curiosidade, mas sempre respeitando o tempo do sujeito, para que a gente não cutuque demais e o sujeito ele saia da terapia, saia do próprio processo, né? Então, em razão do problema da saturação, existem memórias que nos impedem de adquirir outras memórias ou outras antigas, né? E aí tem uma série de coisas, né? Ele coloca como fugir da situação, de medo, e aí ele coloca um pouquinho ali do texto, quando ele começa a fazer generalizações. Aqui a gente tem muito, por exemplo, situações em que você sofreu um assalto, e aí você pega esse estímulo e generaliza, né, para que todas as pessoas, ou uma pessoa que, vamos supor, uma moto, né, o que a gente vê muito. Fui assaltado numa moto, então toda moto que passa, ela me desperta aquele tipo de emoção. E o que me faz pensar que eu posso, enfim, é uma situação que eu não reconheço a pessoa, não esqueci no campo da memória, mas aquilo me desperta determinadas coisas que me incomodam, tá? E que eu posso vivenciar novamente. Formas de esquecimento: extinção, que a gente vai continuar vendo na próxima aula; repressão, que aí vocês vão ver isso muito mais na teoria psicanalítica. Isso aqui é só quase nada do nada, mas para vocês saberem que existe e que está vinculado à extinção. Memórias que ultrapassam poucos segundos e ficam na memória de trabalho, memórias de curta duração, enfim. E outras memórias que duram poucos dias ou desaparecem. E por último, o esquecimento real. Memórias que desaparecem por falta de uso ou atrofia sináptica, né? Então, a gente pode fazer essa estimulação, né? Quando a gente está falando de neuroplasticidade, e que aí a gente começa a ativar circuitarias em que estavam atrofiadas, e isso começa, de alguma maneira, a aparecer e vir à tona. Aí, talvez seja interessante a gente pensar no quê? Quando a gente está na terapia, quando a gente provoca isso. Eu só não sei se seria, por exemplo, uma neuroplasticidade isso, né? Mas, às vezes, na terapia, a gente conduz de outra forma, que a gente provoca, de alguma maneira, o sujeito a tentar se aproximar dessas memórias, a evocar. Só não sei se ele teria esquecido de maneira real, entende? Ainda fica para mim isso quando eu trabalho em consultório. Bom, o que a gente vai ver, então? Memórias de trabalho a longo prazo e tipos de esquecimento. Deixa eu interromper aqui. Bom, gente, desculpa pela aula corrida. É que o nosso tempo é curto e aqui já deu que vai encerrar daqui 6 minutos. Algum questionamento, alguma coisa nesse tempinho que a gente tem? Não? Tudo bem aí, pessoal? Tudo entendido? Tá. Não entendi, Ariadne, a pergunta. Você quer saber sobre a forma de esquecimento em memória de longa duração?
Não entendi, é isso? Então, a gente não vai ver isso nessa aula, porque a gente vai ver na próxima aula. O que a gente vai ver? Que foi o que eu apresentei no início. Não. Isso que não. O que acontece? De maneira geral, a memória, porque eu quero que vocês entendam a diferença. Então, a memória sensorial, ela é entrada. Então, através dos estímulos e dos sentidos, a gente faz essa captação, certo? Então, ela acaba tendo uma maior capacidade para receber informação, embora a gente saiba que o tempo em que ela vai passar pela circuitaria é muito curto, né? Então, ali, ela é, como eles chamam de ultra rápida, né? Então, é isso que eu preciso que vocês fiquem nessa aula, porque aí depois a gente vai estar entrando na memória, né, de trabalho ou a gente pode falar depois das funções executivas, mas isso eu vou retocar lá na frente, e da memória a longo prazo, que é quando tudo isso armazena, né, que eu consigo, então, esse circuito está muito bem consolidado e ela vai ser evocada a todo tempo, tá? Que aí ele deu ali na introdução o aspecto de quê? Que todas as atividades que a gente tem uma repetição ou que tem uma significação maior, se a gente vê por outras concepções teóricas, um significado ou que tem sentido para a gente, ela vai ficar no quê? A longo prazo. Né? Então, atividades cotidianas de rotina, eu consigo acessar ela e evocá-las com maior facilidade do que coisas que eu vejo de vez em quando, que não faz parte do meu repertório aí no cotidiano. Tá? Mas aí a gente vai estar vendo essas outras memórias, né, na próxima aula, então. Mais algum questionamento? Não? Tudo bem então, pessoal? Andréia, alguma coisa? Tudo certo aí? Podemos encerrar então? Bom, gente. Então é isso. Tô vendo aqui para vocês, eu acho que não ficaram dúvidas. O que eu quero então? Que vocês leiam ou vejam pelo menos parte, ou leiam os slides, vejam parte do vídeo, porque de maneira geral as aulas vão ser bem curtas. E eu preciso que vocês interajam mais, tá? Leiam a aula para fazerem perguntas de acordo com a aula, isso é muito importante, né? Então, se apropriem um pouquinho mais do conhecimento, se não der tempo para assistir o vídeo, vejam pelo menos os slides, para vocês terem ciência do que a gente vai estar vendo. Porque aí a gente interage mais, tá bom? Sim. Certo, gente. Então, semana que vem tem o encontro da semana, né? E aí, depois a gente já retoma pro conteúdo. Tá bom? Então, beijo. Eu que agradeço a presença de vocês e a gente se vê semana que vem. Beijinho.